Gostaria de externar meu boa noite aos amados irmãos e irmãs da Igreja Batista Regular Monte Sinai, bem como todas as igrejas Batista Regular que estão no Brasil e no mundo. Para nós é uma alegria muito grande nesta noite, mais uma vez estamos reunidos para falar do amor de Deus, né? Mais provavelmente falando aqui do tempo que nós temos passado, do que a palavra de Deus tem para nos ensinar nesta noite. Nós temos um motivo de alegria e de contentamento, podemos falar um pouco sobre o que está acontecendo ao nosso redor, né? Estamos separados fisicamente e estamos sempre unidos pelo mesmo Espírito. A palavra de Deus diz que Ele deixou o Consolador conosco, o Seu Santo Espírito, que nos liga diretamente a Deus e que através dele nós temos convivido, temos vivido e temos desfrutado do prazer de podermos ser filhos de Deus. Ter o beneplácito de podermos estar na mesma igreja, servindo ao único Deus, e temos o prazer de poder crescer junto, amadurecer na fé como temos amadurecido. Estamos passando um momento que Deus estabeleceu da sua forma para que pudéssemos um pouco meditar sobre a nossa salvação, sobre a nossa conversão, sobre a forma como nós temos agido como servos diante do Deus Todo-Poderoso. Tudo está no controle do Senhor, devemos ter paz, tranquilidade no coração, não devemos nos preocupar com os abatimentos, com as perdas, com as partidas de pessoas, sejam crentes ou não, mas devemos confiar plenamente em Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos confiar plenamente, Ele nos ensinou claramente isso, nós devemos sempre confiar plenamente nele, que Ele está no controle de todas as coisas. Ele dizia claramente, crede em mim, né? E nós devemos crer no Senhor. Ele diz que aquele que crê e que morre verá e Ele ressuscitará no último dia. Então nós vivemos debaixo da firme promessa de Cristo, que nos dá a alegria e o prazer de podermos viver esse período desta vida física, mesmo diante da presença do pecado, mas Deus nos deu os anos de vida que temos aqui, temos vivido, e para nós é um motivo de grande alegria, grande contentamento, poder louvar o nome do Senhor. Vamos falar um pouco do amor de Deus, para poder entender um pouquinho de todas as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, no momento que nós estamos vivendo. No livro de 2 Timóteo 3:1, a palavra de Deus nos fala da seguinte forma. Eu vou ler um pouquinho até o versículo 4, onde ele diz, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos e avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros ou para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, nos últimos tempos, pode-se dizer, nos últimos anos, nos últimos séculos, cada dia mais e mais nós vemos a degradação moral do homem espiritual. Quanto mais o homem se afasta de Deus, quanto mais o homem vê que Deus não é tão importante na sua vida, ele acha que ele é senhor da sua própria existência e dono dos seus próprios ditames. Então o homem acha que ele pode ter uma vida separado de Deus, a largo de Deus. Ama a Deus no conceito intelectual, mas de coração, de fato, eles não se devotam a Deus porque eles não compreendem a lei de Deus, porque eles não querem se submeter às vontades de Deus, porque eles acham que são senhores do seu destino, e como senhores dos seus destinos, eles podem traçar aquilo que eles acham que é melhor para a sua vida. Mas a palavra de Deus nos fala aqui, apóstolo Paulo escrevendo aqui ao jovem pastor Timóteo, instruindo ele a respeito do trato com a igreja, falando para Timóteo devido concernente às adversidades e às dificuldades que ele encontraria no seio da igreja, e da mesma forma como isso estaria redundando fora do seio da igreja, como a sociedade da época de Paulo, Timóteo viviam ali ao redor, totalmente separado de Deus. E Paulo aponta para um futuro real, presente, que ele já está vivendo, das características destes homens que já eram presentes na época de Paulo, e bem como na época de Timóteo. E em 12.000 anos estes homens têm se desenvolvido cada dia mais e mais esses afetos que são contrários ao Espírito de Deus, contrários ao ensinamento de Deus. E aí Paulo veio instruir ao jovem pastor Timóteo a respeito desses problemas que ele teria que vivenciar e teria que enfrentar, teria que doutrinar e ensinar os homens na igreja de Cristo. Por isso ele diz, sabe, porém isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A diferença entre a presente era e as eras anteriores discerne-se devido às várias maneiras pelas quais a presente era se diferencia de todas as precedentes. Podemos citar aspectos peculiares. Primeiro,
Em todas as eras anteriores, Cristo foi esperado, mas na presente era, ele não só veio, mas morreu, ressuscitou e é visto à direita do Pai. Segundo aspecto, o Espírito Santo, que em eras anteriores enchia de poder certos homens para que realizassem determinada tarefa, passou a residir em todos os crentes. Terceiro aspecto, em eras anteriores, as boas novas anunciadas eram uma pré-liberação, mas na presente era, a declaração das boas novas anuncia a salvação completa por meio de Cristo. Quarta característica, a revelação em eras passadas era incompleta, mas na presente era, já que Cristo veio para revelar o Pai, está completa. Quinta característica, já que a presente era está marcada pelo antagonismo contra Deus e o seu ungido, carrega a característica distinta de ser uma era perversa, designação não atribuída a nenhuma era anterior. Sexta característica, esta era é consequentemente sob o domínio de Satanás, seu Deus, de maneira singular e inédita na história da humanidade. Sétima característica, a nação de Israel foi separada como objeto específico da obra de Deus e não pode esperar o cumprimento de suas promessas durante esta era. Essas 7 características estabelecem o fato de que a presente era difere de todas as eras anteriores. Isso nos leva a crer, nós vamos aprender um pouco sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo e a expectativa da igreja. O que a igreja deve expectar na presente era? O que leva a igreja a expectar na história da igreja que nós vivemos hoje? A Bíblia anuncia o arrebatamento da igreja. A Bíblia anuncia os 7 anos de tribulação após o arrebatamento. A Bíblia anuncia a deflagração do Apocalipse, a revelação do iníquo, reconstrução do templo de Davi, de Salomão. E nós vemos todas essas coisas preeminentes, as coisas, sinais acontecendo. Estamos vivendo uma pandemia mundial, onde Deus parou a história da humanidade, onde muitos países considerados megas potências, onde começou os maiores problemas, onde houve a maior mortandade, hoje os homens estão atônitos, perplexos, sem poder imaginar qual será o futuro, o que vai acontecer daqui para frente, se a história da humanidade será a mesma, ou se haverá uma mudança de característica, de clima, de fidelidade, de entendimento, do âmbito social, do âmbito espiritual, do âmbito histórico, geográfico. Então existem muitas coisas ainda que existe uma grande interrogação, no qual nós não temos resposta. Mas Deus, através da sua palavra, através do livro de Timóteo, Paulo já fala destes sinais que há 12 mil anos atrás já se tornavam presentes nas características destes homens, que o texto de 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, revela como era o homem daquela época e como ele se degradou cada dia mais e mais para chegar no ponto que nós chegamos hoje da história, e Deus tem que interferir na história humana mais uma vez para mostrar que Ele é Deus. Os sinais da presente era anunciam a volta iminente de Cristo. Quais sinais da presente era anunciam a volta iminente de Cristo? O texto não mostra sinais presentes. O primeiro sinal da volta de Cristo foi a fundação de sua igreja. No plano é previsto pelo Senhor no discurso do cenáculo em João 13, de 13 a 16, mais precisamente em João 14, 16. O Senhor nos fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós, e torna-se real, após o advento do Espírito Santo de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes ensinava que falasse. Dando início aos sinais que antecedem o plano escatológico da vida de Cristo, qual o principal propósito da fundação da igreja? Primeiro propósito, porque Deus fundou a igreja.
um povo para seu nome. Deus estabeleceu, precisaria de um povo para que representasse, estivesse anunciando o seu evangelho. Então Deus criou uma característica fundamental dessa sua igreja, que é uma das características fundamentais, um povo para o seu nome. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15:14, anuncia que Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. O constituiu de um povo determinado, assim o plano de Deus para o presente era. Esse povo forma a igreja. Em Atos 15:14, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Um outro aspecto interessante desta noite que nós vamos aprender com relação aos sinais da volta de Cristo. Porque Deus criou esta igreja, o corpo do qual ele é um cabeça. Essa é uma outra característica da igreja que foi fundada 2000 anos atrás, já anunciando ali na igreja, através dos princípios das dores, ele falando do seu regresso, do seu retorno, que seria iminente. E ele criou uma igreja, um corpo do qual ele se torna um cabeça. Efésios 1:22-23, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Um outro aspecto interessante da criação desta igreja, que começa início ali, o aspecto, o plano escatológico do cumprimento do regresso de Cristo para os últimos sinais dos últimos anos, das últimas eras, é a noiva que ele desposa. Em Efésios 5:25-27 e 32, a palavra de Deus nos diz: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esta é a característica fundamental das características da igreja de Cristo. O ramo do qual ela é a videira, do qual ele é a videira. Em João 15:1 ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O rebanho do qual ele é o pastor. Em João 10:7-11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O templo do qual ele é a pedra fundamental. Em Efésios 29:2-19-22, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Em 1 Pedro 2:5, a palavra de Deus também nos fala nesta noite: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Outra característica fundamental desta igreja que dá o início dos sinais que vão anteceder a vida de Cristo, os sacerdotes do qual ele é o sumo sacerdote. Em 1 Pedro 2:9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o beneplácito de Deus colocado sobre os ombros da igreja, a responsabilidade de anunciar, de proclamar as virtudes do Deus santo e puro, justo e reto, que nos tirou das trevas para nos transportar para a sua maravilhosa luz. Em Hebreus 6:20, a palavra de Deus diz: onde Jesus, como percursor, entrou por nós, tendo tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A nova criação da qual ele é o cabeça e as primícias. Em Efésios 5:23, a palavra de Deus diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Em 1 Coríntios 15:20, a palavra de Deus diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. E a última característica, a última razão, porque Deus fundou uma igreja, estabeleceu sobre ela a responsabilidade de anunciar o evangelho da graça e da luz, o evangelho que tira o homem das trevas e transporta para o reino da glória de Deus, e também que essa igreja viva as características firmes das promessas de Deus,
e viva debaixo, subjugado sobre a sua lei, sua soberana vontade. A razão dessa Constituição é afirmada em Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, na nossa presente era, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós somos mais do que vencedores, como a palavra de Deus diz, em Cristo Jesus. Existe um firme propósito para tudo isso. Os sinais que antecedem a volta de Cristo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Deus já fala ali, através de Paulo, instruindo ao jovem pastor Timóteo, desses dias difíceis. E nós vivemos hoje dias difíceis. A maior dificuldade que nós temos é vivermos a plenitude da verdade. É de fato nos derramarmos no pé de Cristo, viver debaixo da sua lei, sermos devotos a Deus, a sua palavra, a fé, a oração, buscar sempre estar agradando a Deus. Diante do momento que nós vivemos, o que nos resta é exercitar a nossa fé. O que nos resta é colocar em prática aquilo que Jesus derramou em nossos corações, o amor e a fé. Nos tornarmos tementes a Deus, fiéis a Deus e crermos plenamente que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que Deus lhe dê uma semana que começa hoje de grandes vitórias. Que Deus lhe dê o livramento deste vírus. Que Deus preserve os enfermos e dê restabelecimento de sua saúde. E que Deus use da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia para com o povo do Amazonas, o povo do Brasil e o povo do mundo. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite. E dê um bom descanso a todos. Um grande abraço.